Bom dia, galera. Bom dia para todos vocês. Vamos dar continuidade aqui ao assunto, né? Do História, nono ano aí. Vamos ver aí a página 82. Página 82, a gente parou aí, ó. Nos grupos, né? Nos partidos mais fortes que existiam no Brasil naquele momento do golpe de Getúlio, né? A gente viu anteriormente aí que Getúlio chega ao poder através de um golpe, que ele vai chamar de Revolução de 32, de Revolução de 30, perdão, né? Esse movimento é contra um governo formado por paulistas, né? Por Washington Luiz e por Júlio Prestes, que acaba vencendo a eleição. Júlio Prestes vence a eleição de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas tinha como vice-presidente ali, candidato a vice-presidente, João Pessoa, que acaba sendo assassinado posteriormente. Isso é usado como justificativa justamente para tomar o poder, e ele chega ao poder com a ajuda dos tenentes, né, com a ajuda dos militares ali do Rio Grande do Sul, com o chamado movimento tenentista, né? E isso vai fazer com que Getúlio tenha um governo focado no poder central, ou seja, um poder forte, centralizador, né? Vai ter a oposição dos paulistas, que inclusive vão fazer em 32 a Revolução Constitucionalista, certo? Essa Revolução Constitucionalista pedia, entre outras coisas, novas eleições e principalmente uma Constituição, já que Getúlio, ele naquele momento ele governava através de decretos, né? Então, e aí a partir de 1935, 1933, perdão, você tem a Assembleia Constituinte, a formação de uma nova Constituição, e em 34 você tem essa nova Constituição sendo colocada em prática. Como um dos principais pontos a gente viu que foi o voto feminino, né? Nessa Constituição, e uma eleição indireta, né? Getúlio acaba se elegendo indiretamente através do voto do Congresso, através do voto do Congresso Nacional, ele acaba se elegendo, né, no chamado governo constitucional. Nesse momento no Brasil você tem dois grupos aí, um grupo com ideias fascistas, né, as ideias que perduravam ali na Europa, principalmente na Itália, na Alemanha, na Espanha, na própria Portugal, né, tinham nomes aí, tinha o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o franquismo na Espanha e o salazarismo em Portugal. A gente viu isso anteriormente, né? Esses movimentos aqui no Brasil você vai ter um grupo, né, que é esse aí que tem assim os integralistas, né? Você tinha dois grupos aqui no Brasil principais, um que era de movimento de ideias fascistas, né, essas ideias que perduravam na Itália, e outros que eram das ideias aliancistas, né, os chamados aliancistas, ou seja, a ANL, Aliança Nacional Libertadora, né? E o AIB, né? Aliança Integralista Brasileira. O AIB, Aliança Integralista Brasileira, era um movimento fascista, era um grupo fascista. Enquanto que a ANL, a Aliança Nacional Liberal, Aliança Nacional Libertadora, era um movimento de esquerda, né? Um grupo de esquerda com ideias mais socialistas e até mesmo comunista, né? Vamos lá, na página 82 vamos começar a leitura aí. Os integralistas. A Aliança Integralista Brasileira, AIB, né, foi fundada em 1932 pelo jornalista Plínio Salgado. Foi uma figura importante aí. Plínio Salgado foi uma figura importante politicamente, né, ao defender o nacionalismo, o antiliberalismo e o anticomunismo, que eram ideias fascistas. O fascismo defendia essa estatização da economia, né, a interferência do Estado na economia. Quando a gente fala de antiliberalismo, o que é o liberalismo? O liberalismo é aquele movimento que... o liberalismo é aquele movimento que prega que o Estado não interfira na economia, né, que a economia se autorregule, né? Então, esse movimento é antiliberal, ou seja, ele defende a AIB que o Estado interfira na economia, né? Nacionalista, como era o nacionalismo exagerado lá na Itália e na Alemanha, que surge aí o fascismo e o nazismo, né? Anticomunista também, né, característica do fascismo. O fascismo era anticomunista, né, perseguia os partidos de esquerda, tanto na Itália quanto na Alemanha, certo? Outra coisa aí, outra característica dos integralistas que é parecida, que é igual à característica dos fascistas, né?
além da formação de um Estado forte na figura de um estadista, né? Isso aconteceu na Itália com Mussolini, na Alemanha com Hitler, no Portugal com Salazar, na França com Franco, né? Todos esses caras tinham um poder forte centralizado. Então, a Aliança Integralista, né? A Aliança Integralista Brasileira defendia esse Estado forte, né? E centralizado na figura de um líder. Ele ganhou adeptos de parte da classe média. Olha aí quem apoiava a Aliança Integralista Brasileira: classe média, empresários, grandes fazendeiros, o clero católico, né, o clero mais conservador, né, e oficiais das Forças Armadas, né. Esses eram a galera que apoiava essas ideias da ação integralista brasileira, certo? Seguindo os princípios fascistas, os integralistas defendiam uma rígida disciplina militar. Outra característica fascista: rígida disciplina militar, né? E costumavam desfilar uniformizados pelas ruas, gritando Anauê, expressão tupi que era usada como saudação entre os indígenas. Ou seja, também uma forma de você copiar um pouco do nazismo, né? O nazismo tinha lá a saudação a Hitler, né? O Heil Hitler, né, que ficou muito conhecido, que hoje inclusive essa saudação na Alemanha é considerada crime, né? Assim como eu acho que defender ditadura militar também deveria ser considerado crime no Brasil, né? Então defender esse tipo de governo na Alemanha, por exemplo, é crime. Você fazer a saudação que os nazistas faziam, né, é crime na Alemanha. E aqui você tinha uma saudação parecida, né, que era o Anauê, certo? Os aliancistas, né? Agora abaixo aí na página 82 você tem os aliancistas, certo? A Aliança Nacional Libertadora, a ANL, foi criada em março de 1935. Lembre que a AIB, a Aliança Integralista Brasileira, foi criada em 1932, né? A Aliança Nacional Libertadora, a ANL, foi criada em março de 1935 e reunia pessoas com tendências de esquerda, né? Aqueles que eram mais perseguidos pelos fascistas, por exemplo, tinha essa tendência de esquerda, ou seja, uma tendência mais social, mais socialista, comunista, né? Muito com as ideias lá da Rússia, da União Soviética naquele momento, né? Tendências de esquerda: sociais, democratas, socialistas e comunistas. Ele defendia a suspensão da dívida externa, é uma coisa mais radical. O Brasil sempre teve campanhas para dar o calote na dívida externa, ou seja, o que é dar o calote na dívida externa? É não pagar a dívida externa, né? Inclusive, Lula, por muito tempo em campanhas eleitorais, falou em dar esse calote, principalmente lá na campanha de 1989. O que acabou não fazendo, inclusive ele bate no peito e diz para todo mundo que ele pagou a dívida externa. Ou seja, o calote é não pagar essa dívida externa, né? Do Brasil, medidas protecionistas para os pequenos e médios proprietários e reforma agrária. Outra coisa que incomoda muito a elite, né? E lembre que essa parte da elite defendia as ideias fascistas, é a questão da reforma agrária, né? Inclusive a igreja era contra a reforma agrária. O que é reforma agrária? A gente já falou sobre isso. Inclusive quando eu era professor de vocês de geografia, a gente falou um pouquinho sobre isso, que a reforma agrária é justamente a democratização da terra, ou seja, a divisão da terra. A gente sabe que no Brasil a gente tem uma estrutura agrária altamente concentrada. O que é uma estrutura agrária altamente concentrada? Muita terra na mão de poucos, né? Então a reforma agrária ela defende essa democratização da terra, o que de certa forma diminuiria a desigualdade social que existe no Brasil, né? Mas, logicamente, que a elite não quer dividir suas terras. Logicamente, né? Então, reforma agrária, a nacionalização das empresas estrangeiras, né? E a garantia das liberdades individuais e a constituição de um governo popular orientado pelos interesses do povo. Portanto, seu programa era popular. Portanto, seu programa de governo era bastante popular, o que lhe garantia um crescimento rápido. Em 1936, os aliancistas já contavam com cerca de 1.600 sedes espalhadas pelo país. Ou seja, é um movimento popular, né? Até porque falava que o governo deveria levar em conta os interesses do povo, então isso agradava de certa forma a parte mais pobre da população, né? E eles têm uma característica em comum aí.
a estatização das empresas, né? Tanto os fascistas quanto os aliancistas, os integralistas quanto os aliancistas, defendiam a nacionalização das empresas estrangeiras, ou seja, o Estado tomando conta dessas empresas. Então, de certa forma, os dois movimentos eram contra o liberalismo, né? Beleza?